esse é o melhor aplicativo de delivery que você vai ver aqui hoje. Bom, pessoal, agora eu vou continuar aqui apresentando para vocês agora a interface do aplicativo Delivery relacionado aqui, né, a esse white label desenvolvido pela Mind Group, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês os principais aspectos, as principais funcionalidades relacionadas aqui a esse aplicativo para vocês entenderem, né, na prática como que dá para tirar aquele seu projeto de delivery, seja ele para restaurantes gerais, uma pizzaria ou até mesmo para outras finalidades do papel. Bom, trazendo aqui para vocês, tá? É uma interface muito bonita, muito bacana, bem intuitiva, tá? Próximo aqui de referências muito conhecidas hoje do mercado, como o próprio iFood, até mesmo, né, o que era o Uber Eats, tá? Então, trazendo aqui para vocês as primeiras funcionalidades, tá? O sistema, ele conta aqui, né, com um sistema de login e senha, tá? Então, você pode, né, permitir os usuários a se cadastrarem para armazenamento de informações, seja dados de perfis ou até mesmo cartões ali para utilizar nas respectivas compras, tá? Do ponto de vista aqui da interface inicial do aplicativo, percebam que é uma interface, como eu comentei, muito clean, tá? Então aqui, né, vocês podem ver que é uma interface aqui que está populada, que tem algumas informações aqui mais genéricas, mas com o objetivo de trazer aqui para vocês, tá? Dar ali uma exemplificação. Agora já convido vocês a estarem imaginando como que o próprio aplicativo de vocês poderia ficar de acordo com esse sistema. Vou começar aqui primeiro comentando um pouquinho da funcionalidade relacionada à geolocalização. A geolocalização para esse aplicativo, como que ela funciona? Basicamente a gente faz, aqui no caso, uma conexão, tá? Uma integração com o sistema de geolocalização, né? Hoje, tomando como exemplo o Google Maps, o que ele faz aqui no aplicativo? Ele puxa da localização aqui do dispositivo, tá? Ou seja, a localização ali de onde eu estou, e a partir disso ele calcula quais são ali os restaurantes, né? Quais são ali os estabelecimentos que estão próximos da minha localização. E a partir disso, eu consigo tanto utilizar uma localização atual, consigo adicionar endereços, tá? Por exemplo, se eu quero deixar um endereço salvo da minha casa, do meu trabalho, ou até mesmo de algum local ali que eu quero enviar ali algum tipo de alimento, eu consigo deixar aqui no sistema, tá? Então perceba aqui que eu coloco aqui, por exemplo, quero salvar esse local como? Na minha casa, quero colocar aqui um andar, quero colocar ali se tem algum ponto de referência, e a partir disso eu faço aqui a respectiva adição desse local, que ele já está puxando da minha localização, tá? Porque a gente está aqui no Parque Campolim, em Sorocaba, tá? Falando um pouquinho de funcionalidades, tá? Então aqui percebam que a gente tem os banners publicitários. Aqui é uma das maneiras que vocês podem fazer uma rentabilização dentro do sistema, tá? Então vocês, a partir do painel de controle, que foi, né, aqui um dos vídeos que a gente gravou para vocês, né, para vocês verem até respectivas formas de monetização, esses banners vocês vão ter total controle para trabalhar ali com diferentes ofertas. Então seja ali apresentando algum tipo de promoção, seja apresentando algum tipo de parceiro que faça essa compra de vocês, tá? Por parte ali desse espaço de publicidade, então vocês vão conseguir trabalhar, tá bom? Pesquisa, tá? Então se eu pesquisar, por exemplo, aqui, né, por burger, ele já vai procurar tanto estabelecimentos ou até mesmo produtos, tá? Que tem a ver com essa categoria, essa palavra-chave que eu estou pesquisando, tá? Então, seja estabelecimentos também. Temos aqui a categorização, isso daqui é personalizado. Então, vocês vão ter autonomia dentro desse sistema de fazer aqui, no caso, essa inserção de imagens, como também das respectivas categorias. Por exemplo, se eu coloco aqui uma categoria sanduíche, eu vou buscar aqui os estabelecimentos que têm a ver com essa categoria. Se eu coloco esse fast food, mesma coisa. Então, todos os estabelecimentos que têm também relação com fast food, eles vão ser puxados aqui, tá bom? E assim vai. Então, tem bastante coisa aqui por trás. Se eu quiser ver todas também, aqui a gente tem um limite, né, de exibição. No caso, aqui tem 5 categorias cadastradas, mas aqui no caso o limite são 8, tá? O limite é 8. Só que, no caso, a gente pode deixar algumas escondidas ou até mesmo adicionar outras, só que para não ficar visíveis. Por exemplo, se uma categoria não tem algum tipo de produto cadastrado, ela não aparece aqui para a pessoa selecionar, até mesmo para não dar uma má impressão ali para o usuário que está utilizando, tá bom? Para não achar que está faltando coisa ali no sistema. Se eu desço aqui no sistema, vocês vão ver que tem algumas funcionalidades muito legais, tá? Por exemplo, a parte aqui dos stories. Como se fosse aqui aquela funcionalidade do Instagram, que cada estabelecimento ele tem, de acordo com o plano que ele faz aqui no sistema, que ele fecha ali para estar participando, ele consegue fazer o upload desses vídeos e a partir disso trazer um engajamento ainda maior de acordo com ali essa inserção, para as pessoas poderem comprar mais daquele estabelecimento. E o mesmo vale também para, por exemplo, você deixar ali seu restaurante em evidência. Por exemplo, se a gente faz ali uma venda, né, de por exemplo, um anúncio aqui nessa homepage. Percebam aqui que o anúncio ele fica aqui presente, né, nessa região específica, tá? E aí o usuário, ó, perceba que ele pode clicar e a partir disso já é direto no restaurante.
E aí, essas imagens, tá? Acaba sendo muito bacana porque elas podem ser tanto imagens estáticas como também vídeos, tá? Então perceba aqui, ó, que se eu clico, por exemplo, ó, ele faz até uma interação ali para se mexer e tudo mais, para dar uma dinâmica a mais para o sistema, tá bom? E aí eu posso ver todos também que estão em destaque, que vai aparecer alguns para vocês. E a partir disso, na sequência, temos aqui os melhores restaurantes, ou seja, a sequência aqui de acordo com o cadastro, de acordo com o plano que a pessoa fecha aqui no sistema, né, que vocês vão poder cadastrar aqui, para eu poder ver ali o restaurante, poder ver o nome, a localização, quantas avaliações que ele tem por trás. Existe uma avaliação bem robusta aqui por trás para as pessoas estarem ali cientes, né, se aquele restaurante é bem avaliado ou não, quantas avaliações que ele teve, qual que é a distância em relação à localização que eu cadastro, tá? Para a pessoa saber, né, se está mais longe, se está mais próximo, se isso interfere, por exemplo, até mesmo no frete. E uma coisa muito legal aqui do sistema é o seguinte, que essa parte do frete, de acordo com a localização que a pessoa está, ele vai puxar restaurantes próximos àquela localidade, para evitar ali uma venda de, às vezes, né, um alimento, né, ali um produto que não está ao alcance aqui, no caso dessa pessoa, né, que às vezes, por exemplo, o entregador ali do próprio restaurante não consegue chegar até lá, tá bom? Então assim, a homepage ela é muito bacana, tem bastante interação. Convido novamente vocês a já imaginarem aqui como que vai ficar, tá? Toda essa dinâmica do aplicativo aqui para vocês. E a partir disso, pessoal, a gente tem também uma funcionalidade que você pode fazer uma pesquisa de acordo com a localização que você tá? Perceba aí que eu puxo restaurantes próximos a mim, por exemplo. Se eu quero ver, né, aqui esse Flavor Restaurante, eu clico nele e já vou para a página, tá? Eu entrei aqui algumas vezes aqui durante o vídeo e até para apresentar para vocês formalmente como que funciona. Ó. Perceba aqui, toda a página de restaurante e estabelecimento, ele tem um carrossel de imagens, tá? Ele já tem algumas automações aqui para fazer essa interação, para ficar muito dinâmica essa experiência do cliente, para navegar aqui no restaurante. Então tem o nome, tem as avaliações, tem aqui se ele está aberto naquele momento, ou se não, quais horários que ele faz ali, que ele trabalha. Tem uma pesquisa dos pratos dentro daquele restaurante, tá? Então isso facilita muito a experiência. Eu posso fazer uma caracterização também, tá? Então, por exemplo, uma das categorizações mais pedidas aqui pra gente é a questão, né, de, por exemplo, se o restaurante trabalha, por exemplo, com pratos vegetarianos, com carnes, veganos, por exemplo, tá? Então, a partir disso, de acordo com a minha interação, ele vai filtrando aqui os respectivos alimentos, tá? E perceba que na sequência a gente tem os alimentos propriamente dito, dispostos em categorias. Então, aqui é de acordo com as categorias que aquele estabelecimento inseriu. Então, temos o nome, temos o preço, que aí pode ser um preço promocional também de acordo com o cadastro, as avaliações, informações, né, que a gente pode ter de acordo com aquele alimento cadastrado. Então, por exemplo, se a pessoa quiser trazer quantas calorias tem aquele lanche, por exemplo, já vai estar aqui. Então, é uma informação a mais ali que, por exemplo, para quem quer trabalhar com comidas saudáveis, muita gente busca isso, tá? E a partir disso, se eu tenho aqui um interesse naquele alimento, seja para um consumo agora, eu coloco ele no meu carrinho, por exemplo, para fazer ali uma compra, ou eu posso também favoritar através aqui do coraçãozinho que a gente tem ali, né, que é a funcionalidade de favoritos dentro do sistema, tá bom? Então isso para todos os restaurantes aqui dentro do sistema. Percebam que eu já tenho aqui meu carrinho predisposto. Então, por exemplo, eu já fiz aqui uma inserção, tá, de alguns produtos previamente aqui no sistema e percebam que é muito rápido para fazer uma compra. Então, isso facilita muito a experiência do cliente no sentido de eu procurar aqui esse estabelecimento ou eu, por exemplo, consultar aqui meu carrinho, tá? Eu entro, coloco um produto aqui na minha cestinha e ele vai estar aqui já predisposto para eu poder fazer a respectiva compra. Perceba que eu já puxo aqui uma localização, por exemplo, a localização que eu estou nesse exato momento. Temos aqui os produtos na sequência, tá? Posso escolher como que vai ser esse formato de entrega. Por exemplo, se uma entrega rápida, eu só quero um agendamento de horário. Então isso é de acordo também com os entregadores, de acordo se o entregador é cadastrado pelo restaurante ou se ele faz parte desse ecossistema que é o aplicativo, tá? Então isso é muito bacana também. Cupons de desconto, então esses cupons aqui eu posso consumir, né? Lembrando que tanto o estabelecimento como também o administrador pode criar cupons para as pessoas utilizarem e a partir disso a dinâmica aqui de preços. Então total dos itens, total com entrega, né? De acordo com o raio cadastrado previamente ali pelo estabelecimento ou, né, pelo sistema como um todo, tá? Se eu tenho desconto de cupom, se eu tenho algum tipo de gorjeta, tá? Então eu posso dar um valorzinho a mais ali para repassar ali para o estabelecimento, né, como uma gorjeta. E a partir disso, observações. E aí eu tenho toda uma escolha aqui do modo de pagamento. Eu posso pagar tanto com os pagamentos da minha carteira, tá? Ou seja, se eu tenho um saldo ali na minha carteira, que eu já vou mostrar aqui para vocês essa telinha, eu posso pagar com isso, ou eu posso pagar com cartões de crédito previamente cadastrados, tá? Então acaba sendo algo muito, muito bacana também, tá bom? Falando aqui um pouquinho para vocês, tá? Então, como eu comentei, existem os favoritos no sistema. Então, aqui, por exemplo, se eu favorito um restaurante, se eu estou aqui na homepage, por exemplo,
e favorito um restaurante, tá? Por exemplo, estou aqui, eu quero favoritar esse restaurante, quero dar um coraçãozinho nele aqui. Eu vou ter esse restaurante aqui já presente nos meus favoritos. Se eu quero ver os pratos que eu favoritei, eu clico aqui e faço aqui também a pesquisa dos restaurantes, tá? Uma coisa muito, muito bacana também para comentar aqui para vocês, que isso também é de acordo ali com a identidade visual que vocês vão trabalhar nesse projeto. Percebam que as cores do sistema, tá? Por exemplo, aqui vocês estão vendo tonalidades de vermelho, detalhes em vermelho, isso é de acordo com a cor de vocês, tá? Então o sistema, já adiantando para vocês, ele tem modo noturno. Então, por exemplo, ele faz até uma combinação de cores ali, né? Ele escurece o aplicativo, por exemplo, só que ele permanece as cores de acordo com a identidade visual de vocês. Então, por exemplo, se a marca de vocês tem uma coloração vermelha, ele fica vermelho como está. Se ela tem uma tonalidade mais amarela, fica amarela. Se ele tem uma tonalidade rosa. Então, todos esses detalhes aqui que estão em vermelho, eles vão trocar de cor, tá? Então, acaba sendo algo muito, muito bacana também. Favoritos, como eu já mostrei. A carteira, tá? Então, eu posso recarregar aqui um saldo na minha carteira para eu poder utilizar no sistema, por exemplo, tá? Então aqui, se eu quero recarregar, por exemplo, eu escolho o valor, escolho o método de pagamento para poder fazer essa recarga de acordo ali com, né, as integrações que iremos trabalhar nesse projeto para recarregar aqui essa parte, né, dos valores, tá bom? Posso ver aqui o meu histórico de pedidos, pedidos que estão em andamento, pedidos entregues, pedidos cancelados, pedidos rejeitados pelo restaurante, tá? Um restaurante que tem essa possibilidade de rejeitar algum pedido, se, por exemplo, está muito próximo do horário de fechamento, tá? E aí para ele não faz sentido fazer ali, no caso, essa venda, tá? Então pode ser feito isso. E o perfil propriamente dito, tá? O perfil, eu consigo trabalhar aqui os detalhes dele. Então posso trocar, por exemplo, a foto aqui do perfil, nome, sobrenome, e-mail, telefone, tá? Então existe essa possibilidade. Existe a funcionalidade de jantar no local que eu já vou retomar aqui com vocês, que é algo de consumo no local, nos restaurantes, e é também uma das features que a gente trabalha nesse projeto, tá? Esse jantar no local. Posso trabalhar aqui com cartões presentes, tá, no sistema. Então, por exemplo, se eu quero presentear alguém aqui, por exemplo, aniversário dessa pessoa, eu posso colocar aqui um cartão para colocar um valor e a partir disso enviar para essa pessoa aqui no sistema, para ela consumir aqui dentro do aplicativo. Então temos essa funcionalidade que ajuda a aumentar muito as vendas ali por conta de sazonalidades. Seja algum tipo de, né, aniversário, seja datas comemorativas, isso é muito bacana também, tá bom? Modo noturno, temos ali, né, opções também para troca de idioma, dependendo de onde vai operar o seu aplicativo. Se for aqui no Brasil, padrão português. Se for em outros países, né, dá para trabalhar também em outros idiomas, né, espanhol, inglês, enfim. Então tem como fazer essas trocas. Dá para indicar também o sistema, tá? Então essas indicações acaba sendo muito bacana, porque o que acontece é o seguinte, tá? Existe uma possibilidade aqui do sistema para ele fazer como se fosse ali embaixadores do sistema. Então, por exemplo, se eu indico uma pessoa, a pessoa se cadastra e utiliza meu código de referência, eu posso ganhar um saldo em cima disso. Então acaba sendo muito bacana porque aumenta, né, até a expansão orgânica desse aplicativo. Né, um orgânico ali com um incentivo por trás. Então acaba sendo muito bacana também. Posso compartilhar o aplicativo, posso avaliar ali nas lojas, tá? Tenho caixas de entrada para conversas, né, no caso, se eu estou, né, ali conversando com o restaurante ou com o entregador, de acordo ali com, tá, meu pedido, por exemplo, se eu preciso tirar alguma dúvida do meu pedido, eu posso falar com o restaurante. Se eu preciso trocar ali, por exemplo, né, ali aonde eu vou receber aquele pedido e já está em rota de entrega, eu posso conversar diretamente com o entregador, tem essa possibilidade. E a partir disso, informações como política de privacidade e termos de uso do sistema, tá? Então isso, né, é um pouquinho das funcionalidades aqui do sistema, tá? Trazendo aqui para vocês mais opções, tá? Aqui do que esse sistema tem. Ele é um sistema que ele pode ser trabalhado tanto numa versão delivery como também numa versão de retirada, tá? Dentro do sistema. Então, por exemplo, se eu quero ir retirar no local, posso também selecionar quais restaurantes que, por exemplo, eu quero ir lá e retirar no local, que ele tem essa possibilidade de eu coletar o produto ali no restaurante. Eu posso fazer isso. Eu digo restaurante também, mas podem ser outros tipos de estabelecimentos, tá? E a partir disso, eu tenho a possibilidade também de fazer uma reserva de horários dentro do sistema. Existem alguns estabelecimentos que, de acordo com o cadastro dele, você pode fazer aqui uma reserva de mesa ou não, tá? Essa reserva de mesa, percebam que é o seguinte, tá? Basicamente, eu vou ter ali alguns produtos que eu posso consumir, se é delivery ou se é reserva de mesa, por exemplo. Tem um cardápio, ele já mostra aqui previamente, e escolho, por exemplo, que horário que eu vou,
qual que é, por exemplo, ali ó, os tipos de comidas, né, que tem naquele restaurante, qual que é o preço aproximado do cardápio para pessoas, tá? E a partir disso eu posso fazer aqui uma respectiva reserva. Então, por exemplo, até para eu validar essa reserva, que acaba sendo muito bacana, a gente tem a possibilidade de até utilizar aqui a função de câmera, que aí ele vai escanear um QR Code. Esse QR Code ele é girado dentro do painel ali do aplicativo, né, no painel do estabelecimento, do restaurante, tá? Para poder ir lá e fazer o consumo nesse local. Algo muito, muito bacana mesmo, tá bom, pessoal? Então, comentando aqui um pouquinho para vocês agora do fluxo, tá? Fui até o carrinho, mas mais para retomar aqui com vocês. Então, por exemplo, fiz aqui a escolha dos produtos que eu quero fazer a compra. Fiz aqui a escolha da entrega que eu quero. Apliquei algum tipo de cupom. Quero pagar? Clique em pagar agora e ele vai fazer toda a dinâmica de cobrança aqui dentro do sistema. Essa cobrança, pessoal, só para ficar um pouco mais claro, ela trabalha ali com um sistema de pagamento que a gente faz uma integração por trás, tá? Então é como se fosse ali, por exemplo, uma maquininha de cartão virtual, que ela vai fazer a cobrança aqui no cartão de crédito da pessoa, tá? Um dos sistemas que a gente trabalha muito para esse sistema aqui, né, nesse delivery, tá? É a Stripe. A Stripe hoje é um dos gateways de pagamento que a gente tem homologação para fazer, por exemplo, essa transação, ou melhor, essa cobrança de pagamentos, né, essas transações, para poder receber aqui, né, ali do cliente, né, que ele vai passar o cartão e a partir disso reter esse valor e depois fazer o repasse para o estabelecimento. Então isso vai permitir ali esse recebimento de valores, vai permitir ali ter toda uma transação ali, tá? De acordo até com o vídeo que a gente fez para vocês, vocês vão conseguir ver no painel de controle, tá? Todas essas dinâmicas relacionadas a quanto que cada restaurante tem para receber, a solicitação deles para recebimento, enfim, então tem toda uma dinâmica aqui por trás que é muito, muito bacana aqui para o sistema, tá bom? Então, pessoal, fica o convite, tá? Caso queiram conhecer um pouquinho mais do aplicativo, das suas respectivas funcionalidades, querem bater um papo aqui com a gente, chama aqui a gente da Mind, tá? A gente está à disposição para levar esse projeto ali, tirar do papel ali para um delivery, né, completo, como se fosse um iFood, ou até mesmo mais nichado. Então conta aqui com a gente que estamos à disposição para isso.